Galera do primeiro ano, unidade 3 ali, vamos fazer uma análise na nossa prova que nós fizemos agora nessa quarentena e dentro da nossa avaliação vamos abordar os assuntos das civilizações antigas, tá ok? E vou pegar a prova aqui para a gente dar uma olhadinha, pegar os principais pontos aí da nossa avaliação para ver como é que foi o nosso caminho durante esse percurso, como nós trabalhamos e desempenhamos bem o nosso papel aí, tá ok? Bom, logo no início de cara, logo no primeiro bimestre, nós já começamos a falar da importância dessas civilizações antigas, como elas se desenvolveram, tá ok? E como elas estão presentes hoje na nossa vida, tá ok? A partir desse momento, nós vamos começar com a primeira questão, que é a questão bem importante para a nossa avaliação, que fala para descrever quais são os principais povos das civilizações antigas e suas características. Bom, a resposta é muito fácil. Primeiro, que para descrever os principais povos das civilizações antigas e suas características, você já começa logo no primeiro, pega o livro de vocês aí, vocês já pegam justamente essa resposta no primeiro parágrafo da página 2 da unidade 3. Lá no primeiro parágrafo, os povos da Mesopotâmia, os egípcios, os hebreus, os fenícios, são referência na história das antigas civilizações orientais. Bom, a partir dessa análise, você já tem justamente quais são os principais povos, tá ok? Só que aí você também coloca uma vírgula. É óbvio que você também vai falar dos fenícios, dos babilônios, tá ok? Que também fazem parte justamente desta grande civilização ali, que se desenvolveram em torno desses dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, e ali, dentro desse desenvolvimento, cresceram politicamente e economicamente, tá ok? Esta daí já é a primeira questão que você já começa a matar logo de cara, tá? As questões, meus filhos, elas estão muito fácil para serem elaboradas, tá ok? Eu não montei nenhuma prova de consulta tão difícil assim, apesar que dentro do ponto de vista, a prova de consulta ela deveria ser um grau com mais dificuldade. Eu procurei fazer algo bem mais fácil para vocês. Então, logo de cara você já mata a questão, quando ela fala quais são essas primeiras civilizações ali, tá ok? E quando fala das características, você vai falar justamente das características de cada uma. Todas elas têm características ali que são características parecidas. Todas elas justamente vivem em torno dos rios, utilizam como a mesma base econômica, que é a questão da agricultura. Todos eles dominam os diques, as barreiras, formam canais que permitem a irrigação. Essas obras elas exigiam um trabalho coletivo da população e ao mesmo tempo um trabalho escravo. Então, assim, a princípio, no início, elas têm justamente as características que são parecidas, só que aí entra o vírgula novamente. A ideia de política e de religião, elas são totalmente diferentes, tá ok? A ideia de política e ideia de religião, ela é totalmente diferente ali, tá? Bom, e lógico que eu acabei já matando a questão número 2, né? Cite as razões que levaram ao desenvolvimento dessas civilizações antigas. Né? Já acabei falando aqui, já acabei matando a questão. Se você olhar ali a página número 2 e olhar logo para a figura que está na página número 2, você vai ver que justamente que essas civilizações elas se desenvolveram por causa deste rio. O rio ele servia também como um canal, como ponte. Lembra que eu falei disso nas aulas anteriores? Este rio servia como canal, ele servia como ponte. Então, assim, ele era também um meio de transporte. Ele era um meio de transporte,
E ele também, meus filhos, ele era um meio de comunicação, tá ok? Um meio de transporte e um meio de comunicação. Então, através desses dois rios ali, eles justamente tinham o quê? Eles tinham justamente a possibilidade de se desenvolverem, tá? E logo no início da primeira, segunda, terceira ali questão, do terceiro parágrafo, perdão, ele fala dessa importância do rio Nilo, tanto para as civilizações ali antigas, tá? E tanto para o futuro Egito. Ele fala justamente que a agricultura era a base da economia, tá ok? Então já começa a mostrar para vocês que a agricultura ela é a base da economia de quase todas as sociedades antigas, tá ok? E mostra também que o comércio ele foi intenso entre várias cidades da região. Então temos a agricultura, temos o comércio intenso, temos a importância do rio com um translado de pessoas, justamente de mercadoria, um grande canal de comunicação ali que nós temos. Tá bom, meus filhos? Então, as razões desse desenvolvimento foi a importância do rio, o desenvolvimento do comércio, o investimento na base da agricultura, tá ok? Isso daí são pontos importantíssimos que vocês já colocam aí, tá? Logo ali na página 2 ele já demonstra para você lendo essas razões todinhas aí, as quais eu acabei de mencionar. Bom, e aí a página número, perdão, a questão número 3 pergunta ali para vocês como ocorreu a unificação da Mesopotâmia, tá? E outra questão dentro dela, que são duas questões, ele te pergunta da unificação e te pergunta da divisão ao mesmo tempo, tá? A partir daí, você já pode migrar para a página 7. A página 7, na unidade 3, fala ali da história política. E lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, fala justamente que a unificação ela só ocorreu 2340 a.C., no reinado de Sargão. Tá? Sargão ele unificou justamente a área da Mesopotâmia inteira, tá? Ele acabou com o domínio acadiano, tá? Com várias invasões que tinham ali. Ele expulsou vários povos vizinhos que invadiam o território. Ele teve um controle muito forte da região, principalmente um controle ali dos rios, que eram pontes que unificavam os impérios, unificavam as civilizações. Ele fez grandes construções, obras essas que puderam mostrar para as futuras civilizações que aquele território não era um território abandonado, então foi importantíssimo a construção de diques, foi importante a construção de barreiras, foi importante de construções de fortaleza, tá ok? Então a unificação ela se deu justamente com Sargão, tá ok? Por volta de 2340 a.C., tá ok? Bom, a partir daí, tá? Nós temos um outro ponto. Este domínio ele começa a ser enfraquecido e os amorritas, vindo ali do deserto da Arábia, eles se estabeleceram na Babilônia. Que a Babilônia, naquele momento, ela se converteu em um importante centro comercial devido à sua localização privilegiada. Bom, a antiga Babilônia, tá? Hoje ali no território de Bagdá, ele era um centro político-econômico muito forte, de grande ambição de praticamente todos os governantes de todos os reinos, por causa da sua
posição geográfica, tá ok? Então, quer dizer, o que nós temos ali, meus filhos, para destacar? Que a área, o local, o ambiente era um território justamente de grande ambição. A posição geográfica ali favorecia o comércio justamente com todas as outras civilizações que ficavam em volta, tá ok? Esta daí justamente é a questão número 3 que você já começa a matar logo de cara ali. E muito fácil também, quem foi Hammurabi, tá? Hammurabi justamente é um ponto importantíssimo. Hammurabi foi um dos indivíduos que subiu ao trono em 1750, onde praticamente a Mesopotâmia ela estava totalmente arrebentada pelas lutas entre as cidades e estados. As cidades-estados elas eram independentes, eram autônomas, elas tinham sua própria legislação e sua própria política, tá ok? Talvez essa questão dessa falta de unidade naquele momento foi algo que quebrou a política, tá ok? Naquela situação, por isso que foi fácil as invasões estrangeiras sobre o domínio do território. E Hammurabi, quando ele sobe o trono ali, Hammurabi ele é um cara de visão, ele é um cara de gestão, ele é um cara de estratégia. Se você pegar os vídeos anteriores, nos vídeos anteriores eu comento sobre esta questão, sobre esta visão de Hammurabi. Hammurabi ele justamente criou o código ali de Hammurabi, que tinha 282 artigos escritos, tá ok? Nele falava sobre propriedade privada, escravidão, direito penal, família. Praticamente o código de Hammurabi ele foi o mais nítido e perfeito daquela civilização. Ele foi praticamente o primeiro código civil e código penal ali junto, estabelecendo uma formação e uma forma de sociedade, como essa sociedade ela deveria se manter, como essa sociedade deveria justamente estar presente na sociedade ali, tá ok? Não vamos dizer que os direitos políticos e civis eram para todo mundo porque não se tinha uma ideia de democracia como nós temos hoje, tá? Mas é um grande passo justamente ali. Geralmente, o que podemos dizer é que somente a elite, né, ela tinha direito. Os mais pobres, sem condições nenhuma, esse quase não alcançavam nada na vida. Isso é normal, até os dias de hoje isso acontece, tá ok? Então Hammurabi foi um cara de estratégia ali, tá? Então a gestão de Hammurabi, a sua ideia de estratégia, ela todinha se encontra na página número 7 ali. Junto com essa questão, você também já eliminou ali a B, que fala sobre os impactos jurídicos e o código de Hammurabi, tá ok? Esses impactos jurídicos ali do código de Hammurabi, como se estabelecia, tudinho isso eu falei no outro vídeo, ele se encontra aqui justamente na página número 7, tá? E a outra fala da escrita, tá? Escrita dos sumérios. Se a gente parar para analisar, a escrita ela se encontra também justamente na página número 9. Na página número 9, ela fala justamente da escrita, tá? E o que diz ali? Os sumérios, tá? Mais tarde os babilônios, os assírios, tá? Os acadianos, fizeram justamente uma formação. Dá uma olhadinha lá na página número 9 agora, tá? Unidade 3, página 9. Abre aí o livro de vocês, tá? E justamente fala ali do processo da escrita, tá? Que esse processo de escrita, ele foi um processo justamente de unidade entre as culturas regionais ali, e os sumérios justamente estabeleceram um modelo totalmente baseado naquela cultura regional, tá? Esses símbolos, esses desenhos, eles também começaram a representar os sons, tá? Bom, dentro dessa questão você também já responde que tanto os sumérios, os babilônios e os assírios, eles utilizaram o mesmo modelo de escrita, tá ok?
os sumérios, tá? Os babilônios, eles utilizaram o mesmo modelo de escrita ali, tá ok? Bom, indo para a questão aqui, o 5, como a sociedade egípcia se desenvolveu tanto? Bom, tá nítido, né? Vamos para a página 11 aí da unidade 3. Justamente uma civilização localizada no nordeste da África, tá ok? Como é que essa sociedade ela se desenvolveu tanto ali? Bom, o Rio Nilo. O Rio Nilo justamente era o presente dos deuses, o presente das divindades. Ele era o Rio Nilo justamente ele era o agrado dos deuses, aquilo que praticamente os deuses presentearam os egípcios. Então, o Egito ele era uma dávida do Rio Nilo, tá ok? Então, primeira questão aí, primeiro ponto que você já mata para essa questão é que o desenvolvimento do Egito ele se deu por causa do rio, né? No meio do deserto, uma civilização que cresce, tá? Como é que uma civilização cresce no meio do deserto se não tem água? E pelo contrário, o rio Nilo ele possibilitou esse grande desenvolvimento. Então, você já começa a mostrar ali que essa civilização se desenvolveu com técnicas primitivas, aquilo que o rio Nilo estava oferecendo naquele momento, e a capacidade que os egípcios tiveram aí de administração e gestão nos assuntos políticos e assuntos do império. A economia egípcia ali, tá? Ela vinha da agricultura, da pecuária, tá? Então nós já temos uma economia baseada na agricultura e na pecuária. Eles cultivavam cereais, cevada, trigo. Esse comércio intenso, ele também, esse comércio, ele passava-se para outras civilizações. Então você tinha um contato indireto e direto com outras civilizações ali. Tá ok? Então, assim, investindo na agricultura, investindo na pecuária, tendo o rio Nilo ali como presente, tá? Que eles acreditavam que era um presente dos deuses. Justamente você tem que esta organização econômica ela passa a ser totalmente centralizada do Estado. O Estado ele tem um controle, tá? O Estado ele tem um controle justamente de toda a propriedade e de todo o meio de produção, tá? Então tinha-se um controle dos camponeses, tá? Das comunidades, tá ok? Essas comunidades que recebiam um cultivo, essas comunidades pagavam seus tributos com os seus produtos do seu trabalho, tá ok? Então a partir daí essa grande gestão, né? Investindo na agricultura, investindo na pecuária, investindo ali nesses comércios que geravam em volta ali. Então, quer dizer, esse Estado, que era um Estado forte, né? Era um Estado de controle, era um Estado que controlava toda a sociedade, era um Estado que controlava a sociedade, a economia, era um Estado que controlava a religião, né? Então, essa é a questão importantíssima aí pra gente, tá ok? Então, quer dizer, só aí você já mata a questão número 5, tá? Quando você fala de economia, os avanços, tá? E os avanços da medicina, tá? Esses avanços da medicina, eles estão baseados no quê? Na ideia da religião, da crença da vida após a morte. Então, na ideia da crença da vida após a morte, você tem a ideia de fazer o quê? Você tem a ideia justamente de pensar para onde o homem veio e para onde o homem vai. Daí nasce a necessidade da mumificação, do processo de mumificação. O processo de mumificação, com a ideia para onde o homem veio, para onde o homem vai, o julgamento do homem, essa ideia principal levou a civilização egípcia justamente a formar uma civilização de grande impacto e desenvolvimento na área da medicina. Porque
eles necessitavam justamente trabalhar com o corpo, então desenvolveram-se na área da anatomia, desenvolveram-se na área da química, nos seus produtos químicos para conservar os órgãos e o corpo. Tá? No processo de mumificação, você precisava conservar os órgãos e conservar o corpo. A ideia de conservar os órgãos e o corpo era justamente a ideia de manter o corpo intacto para quando o espírito voltasse, para quando a alma voltasse, aquele corpo pudesse estar intacto. Então, quer dizer, eles acabaram desenvolvendo ali um processo de medicina muito avançado, porque eles trabalhavam com anatomia, eles abriam o corpo humano, eles conheciam os órgãos, acabaram desenvolvendo justamente um olhar melhor sobre as doenças que surgiam ali. Então, assim, eles começaram a ser uma civilização ali muito à frente do seu tempo na área da medicina, dentro dessa área da medicina ali. Então, quer dizer, podemos dizer para vocês ali que o processo de mumificação ele levou justamente essas civilizações ao maior desenvolvimento da medicina ali da história, tá ok? O trabalho que nós temos hoje nas universidades da anatomia, de abrir o corpo, olhar cada órgão, perceber como é que é o processo de doença, como que é a agressividade da doença dentro desses órgãos ali, ele não é nenhuma novidade, pelo contrário, os egípcios já faziam isso e faziam muito bem. E a questão número 6, tá? A resposta da questão número 6 se encontra na E. A pergunta está lá em cima, que diz que já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso da cultura sobre a pré-história. E faz ali a indagação para vocês. Qual das alternativas a seguir é incorreta? É incorreta a E. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram... Gente, dá uma olhadinha nisso aqui. Aonde ela se encaixa no livro? Aonde ela se encaixa naquilo que foi trabalhado? Pega o livro de vocês lá, logo no início. Os primeiros homens semelhantes, tá? Da pré-história, foram homens justamente que se desenvolveram com habilidades muito mais parecidas com as nossas. Habilidades de fala, de caça, tá? Habilidades de ação, habilidades essas que se destacavam justamente pela sua elaboração principal. Então a E, ela já mata tudo aquilo que nós falamos. Se o homem atual ele se desenvolveu com habilidade, os nossos ancestrais desde o início, tá ok? E se nós hoje começarmos a estudar e voltarmos ali no passado, nós vamos nos deparar com a seguinte questão. Vamos dar uma olhadinha aqui na página, no tempo da história. Vamos abrir aqui na página, unidade 2, página 3. Unidade 2, página 3. Na unidade 2, na página 3, tá? Você começa a pegar a teoria de Charles Darwin, tá? Pega a figura da página 3. Pegaram a figura da página 3, da unidade 2. Pegaram? A questão principal aqui é qual? Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os... Quem?
Australopithecus, correto? Dá uma olhadinha na imagem da página 3. Percebe-se? Será que esse homem primitivo ele tinha as habilidades de caça, de raciocínio lógico? É só você olhar para a questão e olhar para a página número 3. Olha para a questão e olha para a página número 3. Desta imagem aqui, quem é que se desenvolve melhor? Então pronto, se você parar para analisar, até o Homo erectus, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de habilidades, ele era um desenvolvimento muito restrito. As suas habilidades eram limitadas, suas ações eram limitadas. Dos Neandertais em diante, tá? Nós podemos dizer que o Homo sapiens, ele justamente é o homem que mais desenvolve a sua habilidade, tá? Física, cognitiva, tá? Suas ações. Este homem sapiens é o homem do Neandertais para o Homo sapiens, é o homem que mais se desenvolve com as suas habilidades nesse processo de evolução orgânica e progresso ali da cultura. Então, você já mata a questão logo de cara aí. A questão é logo eliminada de cara aí, tá ok? A 7. Sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas, é correto afirmar que C. O início das primeiras cidades já indicava um progresso de sedentarização do homem, proporcionada aonde? Pela Revolução Agrícola. Então, quando você começa aqui a trabalhar com a questão que fala sobre as primeiras estruturas urbanas, como é que as primeiras estruturas urbanas elas evoluíram? As primeiras estruturas urbanas elas evoluíram através da Revolução Agrícola. Mas, tio Léo, por quê? O que a Revolução Agrícola impactou? Meus filhos, a Revolução Agrícola impactou o comércio, o modo de vida das pessoas. A agricultura, a pecuária, ela exerceu uma força econômica muito grande na sociedade, porque as sociedades elas dependiam muito da agricultura e as sociedades elas dependiam muito ali da pecuária. Elas dependiam muito do campo. Então, a Revolução Agrícola, ela se inicia-se com um comércio local de compra e venda, tá ok? Tudo bem que naquela época não havia moedas como existe hoje. Então, naquela época se trocava-se muito mais mercadoria, o chamado escambo, né? Que você trocava as mercadorias, tá? Você levava justamente um produto para troca de acordo com outro produto ali, tá? Então, na época, a necessidade era muito mais na troca de mercadoria. Mas a Revolução Agrícola, ela mudou totalmente as estruturas urbanas, tá? O comércio que cresce em volta, a capacidade do homem ali, ele foi totalmente alterado pela necessidade de compra e de venda, né? Vamos dizer assim, não vou dizer que é o capitalismo, que naquela época não havia o capitalismo, mas praticamente é a necessidade do homem capitalista ali, da necessidade da compra e venda e da troca de mercadoria. Então a Revolução Agrícola, ela mudou totalmente as estruturas urbanas ali, tá ok? E vamos para 8. De acordo com o estudo, tá, da aula passada que nós fizemos, da aula retrasada que nós fizemos, tá? Ele pergunta justamente sobre
as espécies que se originou no homem atual. Segundo a pesquisa, esses nossos ancestrais, olha só, essa é a questão, esses nossos ancestrais teriam aparecido na região há 200 mil anos e lá permaneceram por mais 70 mil. Bom, vem analisar a questão comigo. Esses nossos ancestrais, está falando de quem? Nosso aqui, do nosso território, tá? Esses nossos ancestrais teriam aparecido na região há cerca de 200 mil anos e lá permanecido por 70 mil anos. Quais são os ancestrais dos seres humanos? Vou melhorar a questão. Logo nas primeiras semanas de aula, eu fiz uma pergunta para vocês. Aonde se encontra o berço das civilizações? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Aonde é o berço das civilizações? Aonde foi encontrado os fósseis mais antigos da humanidade? Os fósseis mais antigos da humanidade, eles foram encontrados aonde? Aonde é estudo, centro de pesquisa, que possivelmente tudo ocorreu. A questão principal é a B. África. Foi na África que surgiu os primeiros ancestrais humanos. Então ali foram encontrados até hoje, tá? Em vários estudos, de várias pesquisas, de várias universidades no mundo, até hoje, tá? Dentro dos lados científicos, podemos dizer que a África é o centro de toda a humanidade. A humanidade, possivelmente, nos estudos feitos até hoje, demonstram que tudo ocorreu na África. A África, justamente, é a região onde se encontrou tudo. Todo centro de pesquisa e estudo aponta que os primeiros grupos humanos surgiram na África e migraram da África para outros continentes ali. Tá ok? Vamos para a questão 9 aí. A teoria moderna da evolução, ou teoria, tá? A teoria ali de Charles Darwin, tá? Qual é a teoria de Charles Darwin? A teoria de Charles Darwin, ele fala da teoria do evolucionismo. Vamos lá. Evolucionismo. Se a teoria dele fala do evolucionismo, tá? A pergunta é o seguinte: incorpora os seguintes conceitos à teoria original. Olha a questão aqui, gente. Isso aqui é a questão de vestibular. Teoria original. Então, vamos lá. Conceitos, a teoria original da sua proposta. Bom, se eu estou falando do conceito, a teoria original da sua proposta, daquilo que ele determina, então significa que Darwin ele tinha uma teoria, uma visão baseada no quê? Ele acreditava nisso aqui. Falei disso em sala de aula. Na mutação e na recombinação genética. Na mutação e na genética humana. Então, a genética humana foi mudando e se adaptando ao ambiente em que ela vive. Se a genética humana foi mudando e se adaptando aonde o ser humano vive, esta mutação ela levou ao desenvolvimento. Dá uma olhadinha lá na página número 3, no quadradinho que nós estamos vendo aqui. Ela proporcionou essa evolução humana. Então, se você analisar esse quadradinho da página número 3, essa figura desses homens aqui caminhando, tá? Você vai falar justamente do quê? De combinação genética, você vai falar de mutação,
Tá ok? Tudo bem que você vai falar assim, mas Leandro, você já falou de seleção natural, você falou de adaptação, beleza, eu falei de adaptação, mas a adaptação, ela não entrou nesse conceito, a teoria original dele, tá? Então são coisas totalmente diferentes, nós temos que pensar nisso. Qual é o conceito da teoria original dele? O conceito da teoria original dele é justamente que esses seres humanos eles foram mudando. Então aconteceu uma mutação e uma recombinação genética do ser humano. Se você olhar a página 3 aqui, neste quadrado, isso é uma mutação. A genética humana ela foi sendo alterada. Por mais que ocorreu uma adaptação ao ambiente que vive, a teoria dele entra na questão C. A C é a questão importantíssima que responde a este ponto da teoria ali de Charles Darwin sobre a teoria original dele, tá? Então, a C é que mata a questão. E a 10, a região da Mesopotâmia, ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço da civilização sumérica. E eu quero que você me fale por que tá, essa região da Mesopotâmia, que ocupava um lugar importantíssimo na história tá, da Antiguidade, por que ela foi o berço da civilização sumérica ali. Tá? Devido ao fato do que é a questão importante. Então, você tem que analisar a questão com um olhar mais nítido, devido ao fato de que? Qual é o fato que ele fala aqui? Então, você vai ter que começar a pensar no seguinte, fato de que? Fácil essa questão. Aqui eu não preciso nem falar muito para vocês. Ela possui uma área favorável à agricultura, porque ela é favorecida por dois rios. Esses dois rios, eles alimentavam a região, a área, o território e possibilitavam o desenvolvimento da agricultura nas terras que estavam ali em volta. Então, quer dizer, você poderia canalizar essas águas, formar diques, tá? E levar e transportar essa água justamente para algumas regiões, criar barreiras. Então, a água do rio Tigre e Eufrates ela foi utilizada para o desenvolvimento da agricultura, possibilitando ali os seres humanos a se desenvolverem melhor naquilo que poderia sustentar eles naquela situação e nas futuras gerações. Então, quer dizer, a questão principal é, na antiguidade foi o berço da civilização sumeriana, devido ao fato de, então a gente vai tentar analisar, os sumerianos se desenvolveram porque possui uma área agricultura extensa, favorável por esses dois rios aqui. É por isso que esses dois indivíduos aqui, esse indivíduo aqui, se desenvolveu tanto e cresceu tanto. Gente, essa aí foi a questão, a avaliação aí da nossa prova aí, tá ok? Pensando nisso, nós trabalhamos essas questões, todas abordadas em videoaula, todas elas estão dentro do livro, muito fácil de ser realizada, muito fácil de ser trabalhada para vocês, tá? Não foi nada tão difícil assim, pelo contrário, foi muito fácil para vocês analisarem essas civilizações antigas ali. A importância do rio Nilo, a importância do rio Tigre e Eufrates, a importância da agricultura, da pecuária, do desenvolvimento local, desse comércio extenso que estava justamente naquele território ali. Então, assim, questões totalmente fáceis dentro do contexto para vocês, tá ok? Galera, um abraço, um beijo para todo mundo aí. Fui!